Sejam muito bem-vindos ao Elite Parlamentar. O Elite é uma seleção dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, feita anualmente pela Arco Advice. Hoje, a nossa entrevista é com o deputado Jerônimo Gergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Gergen é deputado de terceiro mandato, e não é a primeira vez que ele aparece no Elite Parlamentar. Participam dessa entrevista o Cristiano Noronha, participando online, ele que é vice-presidente da Arco e editor do Elite Parlamentar, e o Marcos Queiroz, aqui no estúdio. Ele é diretor analista da Arco Advice e coordenador de pesquisa do Elite Parlamentar. No estúdio, todo mundo devidamente testado contra a Covid-19. O Elite Parlamentar é uma publicação que relaciona os parlamentares mais influentes, divididos entre lideranças formais e lideranças informais. Os líderes formais são aqueles parlamentares que ocupam cargos estratégicos na estrutura de poder das casas legislativas, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. São membros da mesa diretora, presidentes de comissões, líderes partidários e relatores de matérias importantes. Já os líderes informais são aqueles que possuem qualificações específicas em sua atuação. São os articuladores, debatedores, líderes de grupos políticos, formadores de opinião, líderes setoriais. O deputado Jerônimo se enquadra na qualificação articulador e relator de matéria importante. Vamos falar um pouco aqui da atuação do deputado, né? A gente acompanha um parlamentar que tem entre as suas bandeiras aí a defesa do setor produtivo, né, o crescimento econômico, geração de empregos, também é um deputado municipalista. E eu gostaria de perguntar aqui para ele como fazer para se inserir nessa elite parlamentar, se destacar em meio a 513 outros deputados. Fala um pouquinho para a gente, deputado. Bom, primeiro quero agradecer a escolha, né, a todos os técnicos, a Arco que faz essa seleção e com a credibilidade que a empresa tem, eu imagino que algum mérito realmente deva existir no nosso trabalho. Então eu agradeço imensamente e não é fácil realmente, não só porque são 513 deputados, mas porque nós estamos num momento muito ruim do ambiente político. Você tem posições que são cobradas do eleitorado que às vezes não significa que seja o mérito de um trabalho, né? Você muitas vezes se concentrar para articular um projeto de lei, para resolver um problema, não seja mais importante do que simplesmente ter uma posição a favor do governo ou contra o governante ou a favor, né? E isso piora para você poder ser enxergado, para você ser visto, né? Claro que quando também se tem uma referência em cima de um setor, como por exemplo do agronegócio, acaba que muitas coisas se encaminham para aquele parlamentar pela identidade que se tem. Mas eu acabei relatando aí a Lei da Liberdade Econômica, que neste momento, inclusive nesse dia 20, que estamos gravando esse material, nós estamos comemorando 3 anos. É o dia da Revolução Farroupilha e é o dia da Liberdade Econômica, quando eu fiz inclusive um comparativo, né? O Rio Grande do Sul brigou por liberdade na época e a Lei da Liberdade foi sancionada no dia 20 de setembro. Depois o DTE, que é o Documento de Transporte Eletrônico, e agora a desoneração da folha, onde a minha ideia não é somente prorrogar, é sim trabalhar para que a gente tenha uma solução definitiva e que inclua outros setores. Não dá para o Brasil continuar sendo tão pesado como é para gerar empregos, né? E até é errado quando se fala em desoneração da folha. Ninguém está desonerado, só está mudando o formato de cobrança, porque o pagamento é feito igual, né? A oneração ela existe de todos os setores. Então nós temos que encontrar, inclusive, uma saída definitiva. Mas o trabalho, na verdade, é uma consequência de uma soma de 3 mandatos, né? E depois de estar no meio de alguns assuntos que, quando aparece essa oportunidade, o relacionamento que a gente acaba tendo, ele acaba sendo muito positivo. No caso do DTE, eu consegui a relatoria porque lá na Lei da Liberdade Econômica eu havia tentado criar o DTE. Aí transformei em projeto de lei. Depois foi escolhido pelo Rodrigo Pacheco, pelo Arthur Lira e pelo presidente Bolsonaro, entre os 35 projetos que foram priorizados no início do ano. Como ele virou medida provisória, eu usei esse argumento para que eu pudesse relatar o texto, né? E foi o que aconteceu. Agora a desoneração foi uma articulação junto ao presidente da Comissão de Finanças, junto com os setores que conhecem a atuação da gente também, e conseguimos relatar. E o que foi possível fazer foi mostrar ao governo que se ele não tinha uma solução definitiva para o problema da desoneração é porque não havia construído politicamente. Então nós estamos abertos ao governo
no sentido de encontrarmos essa solução, mas a contrapartida é que deixe o projeto tramitar, mesmo que ao final, se não tiver uma solução definitiva, ele venha a vetar, mas pelo menos nós vamos ter a chance de derrubar o veto como foi feito até que se encontre uma nova solução. Isso é diálogo, né? E principalmente honrar a palavra. Se você faz um compromisso e aquele compromisso é aceito pela outra parte, no parlamento, isso é decisivo, que se honre a palavra. E eu procuro sempre fazer isso, né? E trabalhar muito, não há como não... Qualquer coisa que você avance na vida pública precisa muito trabalho, muito mesmo. Trabalho mental, intelectual, físico, a gente cansa, não é fácil, mas é gratificante. Quando você recebe um reconhecimento como esse, da elite parlamentar, isso transforma em mais energia para trabalharmos muito mais. Então é mais ou menos isso que tem sido a minha rotina há cerca de 30 anos, porque eu tenho 20 anos de mandato, mas para chegar até aqui tem outros 10 que eu precisei construir a chegada até aqui, né? E sem dúvida muito esforço, muita dedicação, muita estrada, né? Mas muito resultado também. Nesses 20 anos, como nós estamos aqui relatando, eu agregaria o Código de Processo Civil, que também relatei um livro dele, são leis importantes, leis que ficam para o Brasil, né? E é isso que me faz sentir realmente um parlamentar, um legislador. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é sempre um desafio muito grande, vamos dizer assim, um relator de um projeto relevante, o senhor está relatando aí a questão da exoneração da folha, mas tem, como o Marcos já citou, aí, alguns outros temas também que são igualmente complexos, e poucas pessoas entendem, por exemplo, como um parlamentar chega, vamos dizer assim, a um texto ideal, porque quando está se relatando uma matéria que afeta tantos interesses, sem dúvida nenhuma, há uma forte pressão por parte do governo, há uma pressão por parte do setor produtivo, a pressão por parte do Estado, dos eleitores, que, afinal de contas, votaram no senhor. O senhor sabe que o mercado, de uma forma geral, acompanha muito de perto tudo que é discutido dentro do Congresso Nacional e, algumas vezes, versões de textos que não são muito bem recebidas no mercado acabam gerando também impacto na Bolsa. O dólar pode subir, por exemplo, a Bolsa cai. Enfim, o mercado acompanha tudo isso com muita atenção. Então, quando um parlamentar está construindo esse texto, o que sensibiliza mais ao mercado? O parlamentar? Qual que é a decisão do parlamentar de decidir por um caminho A ou por um caminho B na elaboração desses textos que são tão complexos? Eu já relatei 2 medidas provisórias e, graças a Deus, consegui aprová-las, né? Uma outra, lá no meu 6º mês de mandato, eu fui o relator da 556. E era um negócio enorme aí, porque o governo já era o governo da presidente Dilma, não tinha uma base de apoio, envolvia o RDC da Copa do Mundo para aquelas obras. Aquela lá, eu não era do governo, eu tive muita dificuldade de conduzir ela. Ela acabou caducando a medida provisória, não por minha culpa, pela estratégia do Congresso também, e por tudo isso. Envolvia, como disse, aquela mudança das licitações do RDC, né, que não era pacificada. Então, não teve apoio. Depois, as outras 2 foram trabalhosas, mas mais fáceis. Por quê? Eu já estava mais ligado ao governo, né, eu sou da base do apoio do governo, e eu tomei uma decisão. Primeiro, eu pedi ao governo que analisasse as emendas todas e me dissesse o que ele, governo, que é o dono da medida provisória, entendia que eu poderia negociar. Aquilo que era inegociável na leitura do governo, aquilo que podia ser aceito pelo relator com adequação de texto e aquilo que poderia ser aceito, né? Isso fica mais fácil, você já sabe o que não tem jeito, então nem tenta gerar a expectativa que você vai conseguir colocar e trabalhar do seguinte sentido, como foi da desoneração. Muitos setores queriam entrar. Eu dizia a eles, olha pessoal, eu não tenho nem a certeza que eu tenho os 17 setores sendo revalidados, por que eu vou botar vocês, no meu parecer, só para jogar para a torcida? Então isso
vai diminuindo o tamanho do impacto. Aqueles setores que quem tinha interesse em algumas emendas que eu já sabia que eu não teria apoio do governo, não adiantava forçar, porque depois o governo vetaria, né? Então isso vai diminuindo o tamanho do problema. As demais, o diálogo resolve, né? Inclusive aquelas que precisam de adequação de texto. Se você tem como aceitar a emenda e basta fazer um trabalho de adequação de texto, se os setores tivessem essa sensibilidade como tiveram, ficaria muito melhor. Então isso foi muito bom e depois estar aberto, eu acho que esse é o principal. Aberto para ouvir, para conversar, para dizer não, né? O não bendito às vezes é melhor do que uma situação de você ficar enrolando a pessoa. E as pessoas também, os setores entendem muitas vezes, eles compreendem se você joga transparente, né? E isso facilita fazer o trabalho. O mais difícil é quando você precisa do governo, né? Para que o governo se relacione com o Congresso. Aí é brutal. E a da liberdade econômica foi mais difícil, porque era um início de governo, era muito mais turbulenta a relação do Executivo com o Legislativo. Então teve muito de caráter pessoal, de eu dar a palavra, garantir a palavra. Agora teve a questão do reporto, né? Queriam que eu colocasse a emenda, o tema dos seguros no DTE. Eu construí com o ministro Tarcísio, para isso entrar na BR do Mar, para criarmos uma comissão, para negociarmos. Negociei com os caminhoneiros um projeto de lei que agora já está tramitando, né? Mas eu tentei mostrar que o que eu estava assumindo de compromisso andaria, e está andando, né? Então é o melhor jeito de você fazer, porque uma lei, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Uma lei não adianta ter o melhor mérito do mundo, o melhor conteúdo do mundo, se ela não é aceita pela sociedade que ela vai regrar. Então você tem que mostrar para a sociedade que aquela lei, bem construída, ela vai trazer à sociedade o ganho que é o objetivo de quem está legislando, né? E esse papel, o relator tem mais do que o autor, né? Mais do que o autor. Eu fiz a lei do caminhoneiro, por exemplo, lá quando tinha a greve em 2015, a sanção da minha lei foi o que parou a greve, né? Mas a lei final, ela não é aquilo que eu propus, é muito maior. Mas eu acompanhei aquilo e fomos juntos com o relator, com os setores, construindo para que a sanção da lei fizesse a sociedade aceitá-la e a economia poder andar. Então eu acho que é isso, né? O conteúdo, por melhor que seja, ele precisa ser construído. E essa construção, pelo menos enquanto eu relato as leis, eu faço assim. Eu já vejo de cara aquilo que não cabe no texto, né? Porque não vai ser aceito. E depois negocio o restante. E houve conversa, constrói. Foi muita reunião. Essa minha voz aqui, ela é o fruto de um cansaço. Eu não estou pouco cansado não, porque eu relatei o DTE, né, e relatei a desoneração uma junto com a outra, né? Então o cansaço vem, mas não foi o cansaço que me impediu de conversar. Eu ouvi todo mundo que me pediu, né? E eu acho que isso é bom, porque você tem contribuições. Nós fomos a uma empresa lá em São Paulo para visitar, uma empresa que consome 500 toneladas de papel por ano. Aquela visita resolveu um artigo do fim do papel no DTE, dos papéis novos nos estados, que depende de convênio para vir. Então, o que é hoje papel físico, né, precisa de um convênio. Os papéis novos daqui para frente não vão mais existir. Mas aquela visita foi essencial para mostrar para os técnicos do governo, do Ministério da Infraestrutura, o que é a realidade. Você tem que imprimir 500 toneladas de papel, R$3 por item transportado. Se vai transportar uma caneta dessa, a burocracia corresponde a R$3, né? Para imprimir um código de barra, não tem lógica. Digital já é, mas para que o papel? Para chegar o envelope lá na casa do cidadão, ele simplesmente abrir e botar fora com nota e tudo, né? Então isso, a visita é algo na política muito cara, inclusive para fazer voto. Nada substitui aquilo de você estar lá na base. A pandemia, aliás, foi um estrago, né? A pandemia nos atrapalhou muito nesse sentido. E de lá a gente traz leis, traz ideias, traz propostas. Apesar de que eu não sou um cara que gosta muito de lei, né? Relatando a liberdade econômica, eu me dei conta do seguinte, que deputado bom não é o que tem um monte de projeto de lei. Deputado bom é aquele que faz uma lei que tenha resultado. Quanto mais leis nós tivermos numa sociedade, mais desorganizada é a sociedade. Porque você tem que ter lei para tudo. Se a sociedade sabe o que cada um tem que fazer, não precisa ter lei, né? Mas andar na base
é fundamental, porque de lá realmente você traz também ideias importantes que não só uma legislação, mas uma articulação com o governo pode resolver um monte de problemas do convívio social. Deputado, você falou aí desse contato direto com as bases, e que é algo que a pandemia dificultou bastante, digo, entre vocês parlamentares. Nós aqui na Arco Advice tivemos esse desafio de identificar os parlamentares influentes nesse cenário de sessão deliberativas remotas, né, um trabalho à distância. E a gente percebe também que há uma certa dificuldade também no trabalho parlamentar, que é justamente a falta desse corpo a corpo, onde você consegue desenvolver os acordos políticos com maior facilidade. Como tem sido trabalhar, fazer articulações, negociar nesse ambiente em que o contato entre os parlamentares hoje é bastante restrito? Como tem sido isso? Gostaria até de adicionar, complementando tua pergunta aí, Marcos, até perguntar também para o deputado, junto com essa pergunta sua, Marcos, porque é o seguinte, era comum também votações na Câmara e no Senado, elas não acontecerem por falta de quórum, porque não tinha presença de parlamentar. Será que a pandemia também deixa essa lição de que, no futuro, a gente pode continuar tendo essa votação de forma remota e, assim, essa questão de quórum ser resolvida, deputado? Eu ouvi dizer que o presidente Arthur está querendo acabar com a votação remota. Eu acho um erro. Se ele formalizar essa intenção, eu serei um dos que vou tentar mantê-la. Porque um lado bom foi, você está... Em muitos momentos eu perdia uma votação estando aqui, conversando com vocês. Hoje eu posso estar conversando, votando aqui, né? Não teria problema nenhum. Outro é a diminuição do custo do nosso mandato. Tinha dias que não precisava estarmos aqui. Era só estar lá em casa ou no meu escritório, acompanhando a sessão, e eu votaria igual, mas não precisava comprar um avião, uma passagem de avião, precisava todo um gasto. Então isso é muito bom, né? E nos permitiu ter um pouco mais de agilidade, fazer agendas fora do Congresso, né? Porque isso também é a vida do parlamentar, não é só fazer a lei, a articulação é parte do processo. Agora, a qualidade legislativa foi terrível na pandemia. Votar remotamente não significa que eu esteja sabendo propriamente o que está lá no conteúdo do projeto. Eu também não estou dizendo que eu sou burro aqui, que não sei o que eu estou votando. A gente sabe, recebe a pauta, né? Mas a negociação que os líderes fizeram é uma negociação que eu não participei, né? Estando aqui, eu posso entrar na sala, eu posso fazer parte dessa negociação. E a negociação remota não é igual à negociação presencial, né? Isto foi, para mim, a pior perda da pandemia, né, no aspecto legislativo. A qualidade da articulação, do legislar, propriamente dito, não foi positivo. Foi muito negativo, e eu espero que, para isto, a rotina nossa normal, ela possa voltar. O que nós deveríamos avançar nesse sentido era o seguinte: não tem que vir terça e voltar quinta. Nós deveríamos ficar aqui, quem sabe, 10 dias, 15 dias, outros dias lá na base, né? Não precisaria ter isso eu defendo há anos, né? Ficou um hotel, aliás, aqui nesse prédio, à disposição minha, sem eu vir para cá 1 ano e meio. Não era muito melhor o Congresso me pagar a diária do hotel, ao invés de ter um apartamento que vale bilhões, né? Uma estrutura como são os funcionários que valem 2, 3 bilhões se vendessem todos. Então, tem coisas que poderiam ser ajustadas, mas aí eu não acho que vai haver esse ajuste, não, infelizmente. Nós já estamos entrando num processo de eleição, né? Esses debates sempre são bons na hora da eleição do presidente da Câmara, mas depois a rotina atropela, né? E, sob o ponto de vista econômico, dava para melhorar mais ainda. Eu não consigo entender por que as passagens elas são tão caras, compradas de última hora, se a gente tivesse uma agenda legislativa mais organizada, né? Se nós tivéssemos uma concorrência melhor em cima disso, mas enfim, esse ponto econômico melhorou, né, com o virtual, mas o legislativo foi muito ruim e nós precisamos voltar ao normal. O senhor falou aí que a gente está entrando num período pré-eleitoral, daqui a pouco as eleições
começam a entrar numa dinâmica até mais intensa no Congresso Nacional, enfim, no meio político de uma forma geral. Até quando o senhor enxerga aí uma janela de oportunidades para a Câmara e para o Senado continuar avançando nessa agenda econômica do governo que, se a gente olhar bem, ainda existe uma série de temas ainda altamente relevantes, só para citar alguns. Eles têm PEC dos precatórios, tem orçamento, Auxílio Brasil, marco de ferrovias, imposto de renda, legislação eleitoral, que ainda está na reta final. Então, qual é até onde vai a capacidade, o tempo, o time, a capacidade legislativa de continuar avançando nessa agenda sem que seja prejudicada pelo debate eleitoral? Nós temos um Congresso nessa legislatura com uma característica, nós estamos fazendo muita coisa. Talvez não, a gente dizer isso, a sociedade está com tanta rejeição ao meio político, né? Ao parlamento, que eu dizia assim, o cara deve estar doido. Mas nós temos muita coisa entregue e muita coisa por compromisso do parlamento com a sociedade. Muita coisa foi aprovada sem que o governo tivesse articulado, né? E esse compromisso continua existindo. Mas o tempo vai passando. Nós temos agora 2 meses e meio para encerrar o ano, né? Então, coisas que precisar de muito esforço, de quórum qualificado, emenda constitucional, começa a entrar com bastante dificuldade. O ano que vem, o que pesar polemicamente, vai ser muito difícil. Nós temos pouco tempo. O que não nascer com força nos próximos 30 dias não vai conseguir ser feito, no meu ponto de vista, ao longo desse governo, desde que seja estrutural. Podemos aprovar outras coisas menos importantes, mas o que for estrutural, se não acontecer com força o nascimento nesses 30 dias, eu vejo muita dificuldade de avançar. É o caso, deputado, da reforma eleitoral, porque é uma pauta que, de certa forma, independe do governo, né? Mais o interesse do Congresso de definir algumas regras ali e o governo não necessariamente interferir. O senhor acha que passa? Aí eu acho que o bom era ficar... Eu votei, me deram 2 opções. A primeira opção eu votei entre o distritão e o voto coligado, eu votei para coligado. Depois eu refleti bem, votei contra tudo, né? E eu agora acho que eu votei errado na primeira vez. Deixa como está. Diminui o número de partidos, pelo amor de Deus. Senão fica ingovernável. Agora, claro, isso depende de cada região. Tem regiões que sem uma coligação, deputados que aqui estão hoje não voltam, né? As legendas do partido são muito fracas. Tem outras que o distritão resolve muito mais o problema. Mas deixa como está que é melhor. Certo. O que você vê como que tem mais convergência, que tem mais possibilidade de ser aprovado, de ser convertido em legislação até 2 de outubro para poder vigorar nas eleições do ano que vem? Eu não sei. As pautas, como foi dito aqui pelo Cristiano, são tantas, né, que teríamos que aprovar todas. O esforço, a compreensão existe. Me parece que agora a reforma administrativa é um sinal importante e possível de ser dado, né? Porque ela nem é uma reforma tão pesada. Ela mexe daqui para frente, mas é melhor mexer daqui para frente do que não mexer em nada, né? Eu acho que essa tem condição de avançar um pouco, né? Não sei se tudo, mas andar bem. E vejo o presidente Arthur Lira e o governo muito comprometidos com o tema do precatório. Então eles vão levar um bom tempo em cima disso aí. Entre outros temas, mas esses são 2 que eu enxergo eles mais avançados. Com relação à reforma tributária, vê possibilidade de sair alguma coisa? A questão do imposto de renda está lá no Senado ainda meio indefinido. Eu acho que o Senado vai segurar muita coisa lá, e tem que segurar, não ficou bom. Mas o governo pode antecipar a 4ª etapa da reforma fatiada passar a ser a desoneração da folha. É o debate do momento. Então, se ele quer oportunidade política, eu disse isso ao governo. A oportunidade aí está. Precisa melhorar. As pautas não foram bem construídas desde o início. Então tem coisa aí que já está maculada, né? E para fazer andar, precisa muito esforço. Certo. Dentro da reforma tributária, tem um projeto na Câmara, que veio do Senado, inclusive de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, que é o Programa Especial de Refinanciamento Tributário, o PERT, do Novo Refis. Fundamental. Fundamental. Como está sendo isso? Porque até então está parado na Câmara. Como estão as articulações aí? Qual o sentimento para... A gente sabe que tem apoio de quase todo mundo para fazer isso aí. O governo talvez não seja favorável. A ideia era ter sido votado em setembro, mas aí todas essas pautas
que nós falamos, e lá no Senado ainda tem uma CPI, né? Então veja como é difícil. Acaba que quem paga a conta é o Brasil. Nós temos que resolver assuntos, mas não sei. Veja, nós estamos aí com um ano indo ao seu final, né? Agora, este é um tema fundamental e tem apoio para ser solucionado. No entanto, o governo tenta segurar. Eu acho, a minha opinião, nesse momento, que o precatório é decisivo, tá? Eu não estou nem julgando se é melhor ou pior, não estou nem julgando. Mas o que vai destravar outras áreas, como desoneração, como refis, vai ser a posição sobre o precatório, né, que é onde vai estar, eventualmente, um espaço fiscal, né, para o governo, para que ele possa resolver outros problemas. Só que aí eu digo, é a minha posição, aí você não paga o cidadão, não paga a empresa, não paga o credor, e não resolve estrutural, também não adianta. Ou você faz uma adequação do precatório, mas resolve esses temas como desoneração e refis, tudo, de uma maneira definitiva, ou daqui a pouco a conta só vai aumentar. Então eu acho que esta é a responsabilidade que temos que ter. Mas o debate, de qualquer forma, será feito por poucos, a massa do Congresso vai ter que votar o que os líderes negociar, porque o nosso tempo é extremamente curto. Deputado, a gente teve um Congresso que foi eleito em 2018, que foi consenso, né? Todo mundo afirmar que era um Congresso reformador, né? Mas continuou sendo um Congresso também bastante pulverizado, com a quantidade de legendas com representantes lá, especialmente na Câmara dos Deputados. Qual é a cara que o senhor vê do próximo Congresso? Uma mudança muito diferente da que a gente tem hoje? Vai ter menos partido, vai ter uma quantidade similar? Vai ser um Congresso igualmente reformador? Vai ser um Congresso onde esse perfil reformista vai regredir? O que o senhor imagina quando olha para as eleições de 2018? Qual será a cara do novo Congresso Nacional? Primeiro que eu não acho que a renovação do Congresso tenha trazido qualidade para o Congresso, vamos ser bem sinceros, né? Trouxe um número novo, né, de muita gente. Gente que depois que teve um mandato, gostou, sabe que não vai voltar nunca mais, ou quer ficar para sempre, gosta da política tradicional, joga qualquer jogo, né? Então eu acho que o Congresso reformista, ele é porque o eleitor elegeu um Congresso de direita, né? Agora, eu não sei se a próxima eleição vai ser direita ou esquerda. Ela vai ser o fulano ou ciclano, né? E isso é muito perigoso. Que nós não vamos debater o Brasil, não vamos. Nós vamos discutir assim, mas um roubou, o outro não roubou, o outro era de um jeito, o outro era de outro jeito. Mas o que o Brasil leva para onde isso aqui, né? Então eu temo muito. Nós temos um movimento, nós temos uma bolha mais radicalizada para os dois lados, né? Eu, por exemplo, encontro problemas hoje no meu eleitor. Eu sou um cara de direita, fiz a lei da liberdade econômica, mas se eu for ponderado, eu sou comunista. Eu e outros tantos. Eu, às vezes, vou conversar com o meu eleitor, de 10 eleitores meus, pegando assim, que eram 100% meus, desses 10 eu já tenho uns 5, 6 que eu nem sei o que conversar com eles. Sabem que eu estou trabalhando, gostam do meu trabalho, mas eles preferem o debate que o outro cara lá está fazendo. Então isso vai mudar muito político, da política tradicional no bom sentido, de resolver problemas, de ser da elite da Arco, né? Vai mudar. E vai mudar alguns também que, vindo da bolha anterior, não ficaram fiéis à bolha atual. Portanto, nós vamos para uma eleição radicalizada de péssimo debate público, de péssima discussão do futuro da sociedade, né? Então é isso que eu penso. Pode ser que piore, inclusive, o Congresso. Deputado, falando sobre a desoneração, para quem não conhece o tema, o que diz o projeto e qual que é a importância? Lá em 2011, o governo criou uma forma de alguns setores da economia, ao invés de pagar 20% sobre a folha propriamente, poder optar por um percentual em cima do faturamento, né? O que torna uma condição um pouco menos pesada, porque pesada é igual. Depois lá mesmo, em 2011, ao longo dos anos, muitos setores foram excluídos disso. E acabou que ficaram os 17 setores que mais geram empregos no Brasil. Esses ainda mantêm a chamada desoneração, que, como eu disse, não tem nada de desoneração, é só uma mudança no perfil do formato. O ano passado era para ter já caído essa desoneração, mas houve um processo parecido com o desse ano,
houve uma lei aprovada, um veto e a derrubada de um veto que prorrogou por mais um ano. O governo até aceitou porque falava em fazer a reforma tributária, né? E na reforma tributária resolver o problema. O que aconteceu é que não houve a reforma tributária. Até há uma proposta em 4 etapas, já avançou no imposto de renda, que era a primeira, e a desoneração é a 4ª etapa. Então nós estamos dizendo ao governo, antecipa a 4ª, porque aí não precisa prorrogar, resolve ela de uma vez por todas. O governo ainda não tomou essa iniciativa, nós precisamos ter essa decisão do governo, mas nós também entendemos que enquanto não muda, se o próprio ministro Paulo Guedes tem dito que cobrar imposto sobre o trabalho é o pior imposto que tem, e que ele quer resolver isso definitivamente, não onera aqueles que já estão desonerados. Até porque a essas alturas do jogo, muitos já têm contratos feitos no ano que vem que precisam honrar. E se tiver uma elevação de custo essa etapa do campeonato, essa adequação do contrato que eles já firmaram vai ser desemprego, porque foi isso que elevou, né, aquele valor que estava contratado. Então, é isso que nós estamos falando, de um formato diferente de cobrança, mas a cobrança existe. E volto a dizer, o que nós precisamos é resolver definitivamente, porque cobrar imposto sobre o trabalho é colocar custo, é estimular a informalidade, é tirar a competitividade. O Brasil não ganha com isso. O Brasil perde em todos os sentidos. E nós precisamos nos concentrar para encontrarmos essa solução. Deputado, quando você descrevia o trabalho de juntar todas as opiniões em um texto que tenha aprovação, que consiga aprovação, você falou sobre a dificuldade do governo embarcar em certas ideias. Esse é um problema que está sendo enfrentado na desoneração. Como que está a relação do governo com esse tema? A desoneração é só um pouco pior, né? Porque a situação financeira do caixa do governo é pior em razão dos gastos da pandemia, que poderiam ter sido muito melhores gastos, mas tinham que ser gastos, né? Então agora é um pouco pior, mas o governo por si só, e aí não é só o Bolsonaro, os governos são assim. Você pega uma estrutura da economia, você tem Banco Central, você tem Receita Federal, você tem Tesouro, você tem Indústria e Comércio, agora ainda unificou, né? E o próprio Ministério da Economia. Até unificar ali dentro já é um problemão, né? Aí você tem PGFN, tem Advocacia Geral da União, e aí quando entra a parte política, é a relação institucional, governamental, né, Casa Civil, é o Congresso, né, que quando um governo não atinge uma maturidade de articulação política, que eu espero que agora com o Ciro a gente consiga atingir, os presidentes dos poderes, eles passam a ter uma força muito maior. A fraqueza do executivo em articular dá ao legislador mais força. Então, ainda você tem que construir essa agenda com o parlamento. E no caso da liberdade econômica, eu como relator, o mais difícil foi o próprio governo. Em 2 momentos eu achei que o governo derrubaria a medida provisória, que ele mesmo editou. Agora no DTE, eu tenho que confessar, eu não tive o governo atrapalhando, mas ainda não tive o governo ajudando a resolver a articulação, porque era uma transição, era a entrada do Ciro, né? Eu espero que daqui para frente seja mais fácil, né? A desoneração, eu fiz a minha parte, entreguei aprovado na CFT, entreguei a urgência já ao presidente Arthur Lira, pronta para votar a qualquer momento. Negociei com a Bia Kicis, deputada Bia Kicis, e com o Marcelo Freitas, deputado Marcelo Freitas, a estratégia da CCJ. Lá está pronto. Agora eu não sou mais nem o relator dessas etapas. Então agora cabe ao governo fazer. O governo simplesmente dizer que é contra, o risco que ele tem é de ser derrotado pelo parlamento. Então é melhor ele negociar. Isso que eu tenho dito ao governo, entre em campo. Ah, mas nós precisamos de apoio para resolver definitivamente. Trouxe os empresários aqui. Tenho apoio, mas eu não tenho o texto de como é que resolve isso. Eu também não sou o Ministério da Economia. Então isso eu noto muita melhora, é verdade, mas muita deficiência do governo, que é o final da negociação, que às vezes é além do relator, é a relação do executivo com o legislativo, que precisa de muita conversação também. Minha pergunta é sobre essa desoneração permanente que o senhor falou. O senhor também falou sobre essa janela de oportunidade para fazer algumas mudanças ainda, antes do período eleitoral. Desoneração permanente é uma coisa que exigiria a criação de um tributo, que a gente viu aí todo o problema que deu, toda a repercussão negativa que deu a criação as mudanças no IOF, né? O senhor acha que ainda está na janela de oportunidade para essa mudança e como isso seria feito também?
questão do IOF foi mais um erro do governo. Nós estávamos falando da possibilidade de tratar de desoneração e larga o IOF sem falar com ninguém. Não tem nem como alguém defender. O Congresso não vai pedir para eu defender isso, eu não sabia, né? A desoneração eu estava trabalhando. Agora nós dissemos ao governo, não vem com CPMF 0,34, aquele formato da questão monetária, financeira, e não vem com aumento de imposto. Bom, qual é a alternativa? Tem teses do microimposto, tem tese do imposto digital. Ah, mas isso é CPMF. Não, deixa claro a finalidade, porque a CPMF ela mexe só nas operações financeiras e ela era para uma coisa e foi usada para outra. Então, nós temos que pegar a nuvem, nós temos que livrar o cidadão do salário mínimo. Desenha, vamos ver se dá para aceitar, desde que não aumente impostos e que não seja a CPMF. Isso nós estamos aguardando. Então, o que nós aceitamos é negociar algo que substitua a cobrança. Tira da folha e joga em uma outra forma, mas que não seja um aumento de carga tributária. Você pode até dizer que é um novo imposto sobre o formato, mas não um novo imposto sobre elevação de carga. Então esse é um ponto principal. O governo sinalizou, não deu para nós nenhuma condição de um texto para o Congresso discutir. Se depender de PEC, nós vamos entrar no mesmo problema. Vai faltar tempo, aí vai ter setores que não podem ser reonerados, serão reonerados, porque talvez não tenha tempo para derrubar o veto, e a consequência disso é desemprego. Deputado, para finalizar, você falou de eleição. Na eleição de 2022, o deputado Jerônimo Gergen vai disputar o quê? Não sei ainda, não sei. Eu queria ser candidato ao governo, o meu partido tem o senador Reise, que tem o meu apoio como candidato ao governo. A fila tem que andar, eu estou atrás da fila e isso é plenamente normal, não há nenhuma sacanagem nisso, né? É um senador da República, um homem preparado para isso. Aí eu coloquei o meu nome então para ser parceiro dele na chapa para o Senado, mas o partido prefere compor com outros aliados a vaga para o Senado. Então isso também é do jogo. Talvez eu esteja chegando numa encruzilhada, como diz o gaúcho, de 20 anos de mandato que a fila ficou trancada para mim. E isso me obriga, inclusive, a pensar em não concorrer. Eu ainda não sei. E não tinha falado nunca para ninguém, falei em primeira mão. Tá certo. Meu deputado, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido e a gente está aqui sempre à disposição. Que bom, prazer muito grande mesmo, né? E quero aqui dar um abração em nome do Murilo, a toda a equipe, né? Pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E é bom receber um prêmio desse, daqui a pouco a gente nem vai mais concorrer, mas levar junto com a gente a sensação de um dever cumprido é algo que nos deixa muito felizes e faz valer a pena a loucura de uma vida pública. A loucura no sentido físico, correria, deixar a família, né? Eu faço política com idealismo, eu gosto, eu amo o que faço. Encontro bem menos espaço para ser idealista, né? Aí tento ser pragmático. No pragmatismo aí você encontra o radicalismo. Aí eu penso assim, para onde nós vamos levar esse país maravilhoso? É porque o buraco é menor, então não vai nunca conseguir derrubar o Brasil dentro do buraco. Agora, se nós ajudássemos um pouco, realmente ajudássemos, e deixássemos de ter algumas prioridades, que às vezes eu não consigo entender, como que a esquerda e a direita escolhem algumas prioridades que não nos levam a lugar nenhum, que geram perda de tempo, de energia, de dinheiro e agora de vidas, nós teríamos um país muito melhor. Eu fiz a minha parte até aqui para ajudar a construir esse país e fico muito honrado com essa escolha da ARCO para integrar a elite parlamentar.